Pessoal, se tu me segues no Instagram, sabes que eu tive num evento que foi o Money Talks. Foi provavelmente o evento mais completo de literacia financeira em Portugal e foi aqui há umas semanas. Foi em Évora, foi espetacular. Há mesmo muita gente a falar sobre os mais diversos tipos de investimentos. E uma das coisas mais giras que aconteceu durante estes 2 dias foi no final. E no fim de tudo, para acabar o evento, a organização pediu para cada um de nós, e nós éramos para aí uns 15 ou 20 que estávamos no palco na altura, dar uma dica, aquela que era a dica mais importante para futuros investidores que estavam no início, para todas as pessoas que nos estavam a ver, e estavam ali umas 500 pessoas para aí. E o giro foi que no fim de 15 oradores, cada um dar a sua dica, todas essas dicas foram sobre mentalidade e não sobre finanças em si, sobre investir aqui ou investir acolá, poupar aqui ou poupar acolá. Não. Foi tudo uma questão de mentalidade. E este vídeo é sobre aquilo que, para mim, é o início que qualquer investidor tem que ter de um ponto de vista psicológico. O primeiro tema tem que ser sempre a mentalidade. E isto porque, para mim, e lá está, pessoal, isto é só a minha visão, mas para mim, o maior erro que qualquer pessoa pode cometer quando estamos a investir é não ter paciência. E isto é o que eu estou sempre a dizer no grupo do Discord. Tens que ter paciência. Se não tiveres paciência, vais começar a cometer riscos, vais começar provavelmente a falhar, porque estás a tentar chegar mais depressa a uma meta que provavelmente vai demorar bastante tempo. É preciso uma pessoa focar-se em poupar um bocadinho, investir em si próprio, investir nos mercados e esperar. Ficar rico no espaço de 1, 2, 3 anos, 5 meses, o que quer que seja, isto não acontece. Isto acontece uma vez na vida quando compras um token por 1 euro e aquilo de repente vale 100 mil. Pessoal, isto não acontece assim. E provavelmente tu, ao estares a ver este vídeo, ou estás a querer começar a aprender e sabes que isto é a forma como eu vejo as coisas. Isto demora tempo. E quão mais baixo tu começas, mais vai demorar. Porque se tu começares com 10 mil euros, tu vais chegar ao 1 milhão ou aos 100 mil euros com relativa facilidade, mais cedo ou mais tarde. Se tiveres uma boa estratégia e paciência, tu chegas lá. Agora, se em vez de começares com 10 mil euros, começares com 50 euros, primeiro que tu chegas aos 10 mil euros, tu vais demorar tanto tempo, mas tanto tempo, não dá. Aqui é preciso, obviamente, poupar e é preciso mudar a mentalidade. E então lá está, pessoal. Este primeiro vídeo é sobre aquilo que foi a minha mentalidade. E não te quer dizer que a tua tem que ser igual. E repare, eu estou a fazer este vídeo sem sequer pensar e sem sequer escrever o que é que vou dizer. Mas o que é que eu quero passar aqui? Eu passei imenso tempo a aprender. Passei imenso tempo a mentalizar-me de que mais cedo ou mais tarde eu ia perder dinheiro, ia ver o meu portfólio a cair e eu tinha que aguentar. A maior parte das pessoas normalmente não aguenta nas primeiras vezes. E não aguenta porquê? Porque não tem aquela base de conhecimento que acaba com algumas dúvidas. Quando uma pessoa não sabe muito sobre o tema, o que é que acontece? O mercado começa a cair e nós, se calhar fiz asneira, se calhar não fiz as coisas tão bem, o que quer que seja. E de repente, o que é que tu tens? Estás a vender. E depois, entretanto, o mercado sobe e tu, na realidade, só perdeste uma oportunidade em que devias, se calhar, ter comprado mais e ir lá. Tu provavelmente sabes, porque já me ouviste dizer, que a queda nos mercados tem que ser visto como saldos, se o teu investimento for bom. Se estiveres a investir em bons ETFs, em boas empresas, quando o mercado cai, são saldos. Eu hoje estou a falar em mentalidade porque neste momento os mercados estão a cair. As pessoas estão em pânico e os mercados caem porque as pessoas vendem. E é nessas alturas que tu vais ver que aqueles que já têm muito dinheiro no mercado continuam a comprar e aqueles que têm pouco dinheiro no mercado começam a vender. Então, aprender, fazer a tua análise, estares confiante é fundamental. Depois, pessoal, é assim. Provavelmente, tu começaste se calhar tão de baixo quanto eu, ou se calhar até mais abaixo. Eu não tinha dinheiro nenhum. Zero. Venho de uma família que não tem dinheiro. Zero. E então a fase inicial é muito complexa. Tu tens que melhorar por ti próprio. Ninguém te vai dar nada. Tu tens de lá chegar de alguma maneira. E eu não costumo explorar muito no canal a parte mental da coisa. Mas a parte mental, pessoal, é super importante. Tu tens que acreditar em ti e tens que ir para a frente. Ninguém te vai dar oportunidades. Tu vais ter que as agarrar. Muita gente, provavelmente até pessoas que estão contigo à tua volta, não vão gostar do teu sucesso ou do pouco sucesso que tu possas ter. Vão ter inveja. Vão se calhar tentar arrastar-te outra vez para o núcleo deles e tu tens de te libertar de certas coisas. E se no verão estiveres a ler 2 livros de investimento em vez de estares a ver uma série na Netflix ou em vez de estares a aproveitar para jogar à bola na praia, se daqui a 2 anos em vez de estares a fazer a tua praia na costa da Caparica estiveres nas Maldivas, se calhar valeu a pena leres aqueles livros de investimento.
ou veres os meus vídeos ou outros. Eu espero que os meus vídeos te ajudem. Estás a perceber a ideia? Há uma fase na tua vida em que tu tens mesmo que sacrificar alguma coisa. E aqui depende dos anos que tu tens. Eu consegui sacrificar as coisas antes de ter filhos, antes de casar, essas coisas todas que a maior parte das pessoas acaba por fazer mais cedo ou mais tarde e que nos retiram bastante tempo. Porque depois há uma altura em que diz assim, ok, eu agora só consigo investir em mim quando o meu filho ou a minha filha estiverem na faculdade ou saírem de casa ou o que quer que seja. Então começa cedo. Até porque os investimentos têm que ser começados cedo. E depois, poupa. Epá, eu quando não tinha dinheiro, eu não gastava dinheiro em coisas que não servissem para nada. E sim, é importante tu divertir-te e muitas outras coisas. Pessoal, eu sempre adorei Legos. Eu adoro Legos. Está aqui um. Eu quando não tinha dinheiro não os comprava. Aí, mas eu gostava mesmo muito. Mas não comprava. Eu pegava naquele dinheiro, comprava livros de investimento, comprava umas ações e era por aí que eu começava. Não era a comprar telemóveis de 1000 euros. Não, era comprar um telemóvel de 100 euros. Que aquilo quase não funcionava. Uma pessoa tentava comprar uma ação e aquilo quase não dava. Porque a própria aplicação rebentava com o telemóvel. Mas é assim que tu começas. É poupar aqui para investir do outro lado. Mas com paciência e investindo sempre só o dinheiro que tu achas que não vais precisar. O que é complexo. Porque numa fase inicial tu tens tão pouco dinheiro que não fazes a mínima ideia de quanto é que vais precisar. Mas se tu fores investindo dinheiro que na grande maioria das vezes não vais precisar, esse dinheiro pode estar lá. E se descer, não é problema, porque tu não precisas de vender agora. Depois aquilo vai subir e tu vais comprar. Pessoal, a parte mental é tão, mas tão importante que eu nem consigo quantificar aqui. É muito mais importante para mim do que tudo o resto. E tu vais ter uma confiança mental maior nos teus investimentos, na tua estratégia, quanto mais conhecimento tu tiveres. E não quer dizer que isto seja o ideal para ti, mas eu sacrifiquei N horas de conhecimento, de analisar, de experimentar e, acima de tudo, de ter vários trabalhos. Eu nunca na minha vida tive só um trabalho, a não ser ali nas primeiras semanas quando comecei a trabalhar. A partir daí, são sempre dois. Sempre dois, três, ali naquela fase para ganhar dinheiro. E posso dizer uma coisa, é duro e é complexo. Tu estás a ganhar um bocadinho de dinheiro porque tens 3 empregos e de repente tu tens mais dinheiro e dizes assim, ok, eu agora posso ter uma vida melhor. Mas o objetivo não era esse. O objetivo era poupar o máximo de dinheiro possível, investir o máximo de dinheiro possível, para muito rapidamente eu deixar de ter 3 trabalhos. Porquê? Porque depois os investimentos também passam a ser uma fonte de rendimento, seja ela qual for. Por muito baixa que seja, é uma fonte de investimento. É um investimento que tu não tocas. Não, mas está ali a fazer juro composto. Está ali a investir, a crescer, ao longo do tempo. Este gráfico que tu estás neste momento aqui a ver é o SP500. E como tu podes ver, existem momentos de quedas. E estas quedas doeram porque percentualmente foram quedas grandes. Mas o que tu também vês, e estamos aqui a olhar mais ou menos a 50, 55 anos de gráfico, o que tu vês é que cada vez há mais dinheiro no mercado. E então, quando a estratégia é boa, quando se tem paciência, o mercado vai crescendo, desde que tu tenhas bons ativos. Como Warren Buffett disse, a bolsa é aquele jogo, entre aspas, digamos assim, em que o dinheiro dos impacientes passa para o bolso dos pacientes. E se tu olhares para este gráfico, aquilo que se espera, e que não quer dizer que aconteça, nem se sabe quando, mas aquilo que se espera é que a longo prazo isto continua a subir, mais inclinado, menos inclinado. Agora estamos numa fase em que, apesar de termos algumas quedas, o mercado tem acelerado muito. Vocês podem ver, nós estamos num crescimento com grande aceleração, o que não quer dizer que seja sempre assim, e provavelmente não será, mas com paciência. O que se espera é que o dinheiro continue a entrar nos mercados e a valorizar as boas empresas e os bons tipos de negócio. E repara que é cada vez mais fácil as pessoas investirem. Antigamente, tu para comprares uma ação tinhas que ir ao banco, preenchias um papel, no dia a seguir a ação era comprada. Agora, tu podes, no momento, comprar e vender ações, ETFs, criptomoedas, tokens que estão a replicar um ativo físico. Tu podes ser tu o próprio banco e fazer P2P. Há N oportunidades, algumas boas, algumas más, mas muitas delas, bem jogadas no teu portfólio, tendo uma boa diversificação, podem fazer sentido. Reparem bem aqui neste exemplo. O exemplo é com o patrocinador de hoje, que é InSoil Finance, onde vocês se podem inscrever para investir em P2P com retornos que podem ser interessantes para vocês. A InSoil tem 2 tipos de investimento, um com retorno fixo e outro chamado Green Loans. Esta plataforma foca-se em empréstimos para a indústria da agricultura sustentável na Europa.
Aqui os agricultores podem financiar-se e obviamente que também têm o seu retorno graças aos créditos de carbono e muitas outras coisas. Porque pode fazer sentido investir para ti? Depende, pessoal. A agricultura continua essencial, independentemente da incerteza económica, tendo normalmente aquela resiliência normal em comparação aos mercados, às ações, ao imobiliário. É assim, é um mercado diferente. O que temos aqui são mais de 14 mil investidores que obviamente ganham também com os créditos de carbono e depois temos ainda o modo de retorno fixo, mais baixo, teoricamente também com menos riscos, mas que pode fazer sentido para uma pequena parte do vosso portfólio e sinceramente acho que quem quiser começar a investir deve ir para o modo com risco mais baixo. Algo que para mim é importante é que estamos a falar de uma plataforma que é regulada pelo Banco da Lituânia, pela Autoridade Europeia de Valores Mobiliários e Mercados e que aqui garante também conformidade com os regulamentos da União Europeia e por aí fora. Eu deixo o link em baixo para vocês poderem analisar e inscreverem se acharem que faz sentido para vocês. Se não quiserem investir agora, inscrevam-se, vejam como é que isto funciona, façam perguntas, vejam os mails, vejam as newsletters. Não se esqueçam, é de uma coisa. Se investirem nos primeiros 30 dias, recebem mais 2% de cashback. Não se podem esquecer de uma coisa, pessoal. Todos os investimentos têm riscos e, portanto, ir sempre com muita calma. Agora, muitas vezes, estas áreas são áreas que nós claramente precisamos todos os dias. Têm retornos interessantes. Se vocês olharem aqui em cima, lá está, os Green Loans e os Fixed Income, sendo que os Fixed Income, obviamente, têm uma percentagem mais baixa, muito graças também aos créditos de carbono, e então esta pode ser uma boa forma de vocês começarem. Vejam aqui também o que muitos nomes bastante conhecidos dizem sobre a plataforma. Se vocês quiserem uma coisa um bocadinho mais arriscada, mas que vos dá, em teoria, um retorno superior, tem aqui os Green Loans. O retorno, obviamente, é muito maior, mas também é outro nível de risco. Vejam para onde é que querem começar, analisem com calma, e já sabem, eu digo isto independentemente de ser o patrocinador ou não do canal, entrem sempre com calma, vejam como é que funciona, ganhem confiança e vão aumentando as vossas percentagens. Mentalidade, pessoal, super importante. Aprende, sacrifica-te, trabalha um bocadinho mais. Não te conformes no limite se estiveres no mesmo trabalho há vários anos. Fica melhor, torna-te essencial. Se não te derem o valor, passa para outra. Arrisca nas fases da vida em que podes arriscar um bocadinho mais. E acima de tudo, uma das coisas mais importantes, ou pelo menos para mim, eu acho que é uma das coisas mais importantes. Tens que te rodear de pessoas que percebam o teu sacrifício, que te ajudem, que não estejam a competir contigo, que não tenham inveja de ti. As pessoas que te suportam. Tu teres os teus pais, a pessoa com quem tu vives, os teus irmãos, quem quer que seja, ali a apoiar-te, a ajudar-te numa ou noutra coisa. Porque, pessoal, eu cheguei a ter 3 trabalhos ao mesmo tempo. E para ter 3 trabalhos ao mesmo tempo, as pessoas que estavam à minha volta tiveram que me ajudar e muito, porque senão não dava. Eu não tinha tempo para tudo, mais arrumar a casa e tratar da minha roupa, eu quero que seja. Mas é um sacrifício que tem que ser, acima de tudo, compreendido e aceito. Porque se for, pessoal, é aquela velha história. Se tu arranjares a pessoa certa para viver contigo, isso é quase como imprimir dinheiro. Porque essa pessoa vai-te apoiar nas decisões. Quando correr mal, bola para a frente. Quando correr bem, bola para a frente. E é isto que tens que fazer. Pessoal, isto é um vídeo super curto. Eu vou começar a falar um bocadinho mais sobre isto, porque a parte mental é muito importante. Eu não sou mais do que tu, provavelmente. Eu tenho 40 anos. Comecei nos mínimos dos mínimos dos mínimos. Demorei muito tempo, mas muitas das coisas que eu queria alcançar na vida consegui alcançar. Foi preciso tempo, sacrifício, uma mentalidade forte, acreditar em mim, estar bem apoiado à minha volta, e eu consegui lá chegar. Ainda tenho um longo caminho pela frente, ainda quero alcançar muita coisa. Mas a primeira fase é normalmente a mais difícil, porque isto depois torna-se no teu mindset. Isto depois passa a ser aquilo que realmente é o teu foco. E o meu foco é melhorar todos os dias, é trabalhar todos os dias, é ver o meu portfólio aumentar, mas com calma. Hoje provavelmente o meu portfólio está a diminuir. Mas eu daqui a bocado vou fazer umas comprinhas, porque lá está. Tive a calma de ter algum dinheiro preparado e estava preparado há meses para uma queda. A queda está a chegar. Quando eu achar que é o momento certo, eu compro. Está feito. Não é fácil, porque às vezes tens ali dinheiro parado, por muito pouco que seja, e dizes, eu podia ter investido isto e o mercado está a subir. Tudo bem, mas quando o mercado descer, eu vou lá pôr o dinheiro. Pessoal, espero ter ajudado. Boa sorte com os vossos investimentos. Mentalidade, paciência, calma. As coisas chegam lá quando bem feitas. Ganhar a uma pessoa que seja paciente é muito difícil.
Portanto, sê tu a pessoa paciente. Um abraço, pessoal. Até à próxima.